Olá, bem-vindos ao meu canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em recipiente, em vaso, fora do solo, numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a Casa de Apoio o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Conto com você. Hoje vamos responder as perguntas da semana. Sessão de número 109, 5 perguntas muito interessantes, bem bacanas, que eu vou responder de uma forma bem simples para que todo mundo compreenda. Fique até o final do vídeo, são perguntas bem interessantes, ok? A primeira pergunta é encaminhada pelo Dário, tá? Ele pergunta se pode aplicar sulfato de cobre diluído na água uma vez por semana nas suas plantas. Dário, você até pode fazer aplicação de sulfato de cobre, mas não nessa frequência, tá? O problema não é você fazer a aplicação, o problema é que o cobre, né, o sulfato de cobre, tá, excessivamente aplicado, ela vai segurar as plantas, ou seja, ela vai retardar o crescimento, tá, o desenvolvimento das plantas em si, tá? Então, eu acredito que se você não tiver problema, não faça isso, né? Você pode aplicar uma vez a cada 2, 3 meses, tá? Que eu acredito que seja suficiente. Óbvio que vai depender de espécie para espécie, né? E da situação para situação, ok? Mas pelo fato de você aplicar, eu acho desnecessário você fazer, digamos assim, essa aplicação nessa frequência, tá certo? Então, eu falo de alguma coisa sobre cobre, acredito que sulfato de cobre. Se você puder assistir aqui no izinho, tá? Acredito que vai ajudar a interpretação e o entendimento, tá certo? A segunda pergunta encaminhada pela Michelle é uma pergunta muito comum, mas como já tem várias perguntas a respeito disso, né? Ela me pergunta quantas vezes ela deve regar as suas samambaias, né? Que ela tem uma coleção grande de samambaias e avencas. Olha, Michele, vai depender muito da situação, do ambiente que você esteja, qual o substrato que você esteja trabalhando, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Tem um vídeo que eu falo das regras, a quantidade, né? Tem um vídeo que eu falo sobre a capacidade de retenção de água do substrato, e tem um vídeo que eu falo do ambiente, né? Ambiente do cultivo de plantas, né? É um vídeo antigo, mas eu acredito que vai te ajudar bastante, tá certo? Eu não consigo responder aqui, né? Você pode regar 2, 3, 4 vezes por semana, e isso é insuficiente se o seu ambiente for de vento pleno, tá? Então, você tem que determinar um local ideal para cultivo de plantas. Tem isso também, tá? Por exemplo, aqui eu estou recebendo um vento contínuo aqui, tá? Aqui não seria o lugar ideal para você deixar as suas plantas, tá? Muito menos samambaia, que ela precisa muito da umidade relativa do ar, tá certo? Assista também os vídeos que eu falo das espécies, tá? Isso acredito que você vai entender um pouquinho melhor do que eu esteja falando aqui. O espaço aqui para eu responder tudo isso que eu preciso falar para você é muito curto, tá? Então eu peço para que você assista também os outros vídeos, pode ser? Ok? Obrigado pela sua pergunta, viu? A terceira pergunta encaminhada pela Soraya, tá? Ela me pergunta como é que ela pode combater as cochonilhas que estão infestadas nas suas orquídeas, tá?
Olha, Soraya, nessa época em que a gente acaba tendo, né, poucas chuvas, né, é a época em que elas mais, digamos assim, têm a sua infestação, né, ou seja, a sua atividade é maior, principalmente com relação ao ataque nas plantas, né. Bom, nesse caso, Soraya, eu já comentei aqui algumas situações, né? Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Você pode fazer a aplicação de qualquer tipo de óleo mineral, tá? Essa que você mistura na água e você pulveriza as plantas, tá certo? Em algumas situações você até pode fazer o uso do óleo do NIM, tá? Mas muito cuidado com relação ao horário que você aplica, tá? E a concentração, tá? Eu já vi vários óleos de NIM com concentrações diferenciadas, então você vai ter que fazer diluições diferenciadas. Se você fizer uma super diluição, você vai queimar suas plantas com certeza, como muita gente aqui comenta, tá certo? Então, agora o óleo mineral, tá? Ela é, digamos assim, é um pouco mais branda, né? E todos esses produtos vocês vão encontrar em floriculturas, tá? Você pode encontrar esses produtos, né? Até em supermercados, né? E faça a diluição e aplicação principalmente no final da tarde, ok? Tá? Porque se você faz a aplicação de manhã e depois passa esse sol, né, escaldante, ela pode virar uma frigideira, as suas folhas viram uma frigideira, tá? E pode queimar as folhas, tá bom? Então, todo cuidado é pouco, mas você consegue você vai conseguir controlar as cochonilhas. Existe somente uma cochonilha que é difícil o controle, é a cochonilha que tem aquela penugem branca, né? Parece que tem um algodão em cima. Esse algodão é cera, tá? E isso vai fazer com que o óleo não consiga atingir esse inseto. Nesse caso, tá, você pode usar o detergente, tá, que vai tirar essa cera, ok? E somente depois dessa penugem desaparecer que você pode fazer a aplicação do óleo, tá certo? Mas normalmente esses tipos de cochonilha elas são atacadas por predadores naturais, tá? Então, é que a gente não pode, é que aqui eu não consigo falar tudo o que eu preciso falar. Se você puder assistir, então, esses outros vídeos, eu agradeço, né? E você vai entender melhor nesses vídeos completos, tá bom? Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas. A quarta pergunta é encaminhado pela Vitya, né? É uma pergunta bem bacana, mas eu vou responder porque é bem diferente, né? Ela me pergunta quais as verduras, os legumes que eu mais aprecio, né? Vitya, eu como de tudo, tá? Assim, eu sou uma pessoa talvez diferenciada. Eu gosto de experimentar coisas diferentes, né? Então, você me diz aqui que você é do Belém do Pará, né? Eu fui aí, primeira coisa que eu quis experimentar foi o tacacá. E olha que eu gostei do tacacá, tá? O maniçoba, tá? Esses outros condimentos muito bacana, né? Bom, respondendo, né? Eu como de tudo, tá? Verduras, legumes, né? Eu sou um grande admirador de vegetais, mas eu não sou vegetariano, tá? Eu como carne também, tá? Então eu acho que acho que é importante, né? Principalmente pelas fibras, né? E também pelos sais, minerais que a gente está consumindo, é muito interessante. Por isso que eu falo também, né? Tá? Do cultivo aqui de alface, de outras espécies que a gente está falando
aqui. Acompanhe a gente no nosso canal, ok? Eu vou deixar aqui no izinho, né, algumas de condimentos e de legumes, verduras e legumes que a gente tem feito trabalho. Se você puder assistir, seria bem interessante, ok? Bom, a quinta pergunta é encaminhada pelo Manuel, né? Ele me pergunta como obter informações sobre o cultivo do wasabi, né? O wasabi é aquele condimento, né? Aquela pasta que se come junto com sushi, sashimi, né? O peixe cru, tá? E até é utilizado como condimento de outros pratos típicos, né? Manuel, infelizmente é uma informação difícil de se obter, tá? Eu já tive informações que já está sendo cultivado aqui no Brasil o wasabi, o wasabi, né? A planta wasabi, ok? Mas a gente não consegue nenhuma informação, tá? Nos sites, né, japoneses a gente consegue alguma coisa, né? Mas nem sempre a gente consegue, digamos assim, o tradutor e a tradução correta, né? Eu vou procurar alguma coisa, vou procurar algumas informações sobre o wasabi e vou tentar colocar aqui no canal, tá certo? Enfim, nem sempre a gente consegue informações verdadeiras, né? Tá? E informações técnicas, né? Técnicas muito menos ainda. Então a gente vai tentar passar, né, aqui alguma coisa quando eu encontrar alguma informação, tá certo? Vou ficar devendo essa resposta, ok? Bom, vocês viram 5 perguntas bem bacanas, né? Algumas bem descontraídas, mas envie você também a sua pergunta, a sua sugestão, ok? A gente, na medida do possível, a gente vai colocando aqui, porque eu já estou com mais de 500 perguntas, né? Já na fila, né? Algumas que eu acho interessante, acabo pulando outras, mas a gente não se perde não, tá? A gente tem as perguntas. Tá? Se você achar que a sua pergunta está demorando muito, mande de novo, tá? Porque são muitas, são 500 perguntas, tá? Aliás, eu tenho um livro, né, de 532 perguntas, tá? Então, lá eu tenho como passar todos os dados de uma forma escrita, né? Então, é mais simples, ok? Mas vocês que estão entrando no canal gostaram desse vídeo, né? Tá? Clique no joinha, clique no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal e clique no sininho, que isso ajuda muito o nosso canal, isso ajuda a dar continuidade nesse trabalho. Conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais 2 colegas. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês. Tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon, ok? Como em todos os vídeos, nós ajudamos entidades filantrópicas e dessa vez eu peço a sua ajuda para o Lar Santa Mônica. Essa entidade ajuda crianças e meninas, né, que foram abusadas, né, no dia a dia, tá certo? Eles têm essa casa para dar apoio, né, tanto na parte alimentar como na parte psicológico. Essa entidade sempre precisa da nossa ajuda, né? Eles estão recebendo qualquer tipo de donativos, não precisa ser dinheiro, roupas, tá? Brinquedos, alimentos não perecíveis, doe o que você puder. E também ajude o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal e também tecle o sininho, tá? Que está em vermelho, que isso vai fazer com que você receba notificações quando o canal tiver novos vídeos, ok?
Então, conto com vocês. Até o próximo vídeo.